Oi, tudo bem? Eu sou a Camila Marques, sou cofundadora da Escola de Empatia e, como prometido, estou deixando esse vídeo gravado com a palestra que eu dei no dia 13 de julho. E eu quero aproveitar que hoje, no dia 20, é aniversário da Escola de Empatia e quero dedicar às minhas colegas, aos meus colegas, aos parceiros da escola, aos participantes dos nossos cursos, a todas as pessoas que nos apoiam, que formam uma rede de apoio, principalmente na nossa cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu quero dedicar a todas as pessoas que passaram por nós, que continuam na nossa vida, que nos oferecem mais recursos e mais possibilidades de multiplicar a empatia. Bom, esse vídeo está longe de ser sobre a história da Escola de Empatia. É mais sobre um pedaço da minha própria história e sobre como eu encontrei essa habilidade humana tão importante para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa convivência também, né? Então, sobre como eu conheci essa habilidade de empatia, eu quero contar para você. E eu vou começar falando sobre como é confortável esse lugar que a gente vive, né? Que é a nossa própria história. Já parou para pensar sobre isso? A gente passa uma vida inteira imersos em nossa própria perspectiva de mundo. Mas não foi sempre assim. Quando a gente nasceu, a gente não tinha noção da nossa perspectiva de mundo. Na verdade, a gente vivia em uma relação funcional com a nossa mãe. E aí, dessa relação, e com a ajuda da nossa mãe, das pessoas que vivem à nossa volta, nós fomos percebendo a nossa existência. As pessoas começaram a nos nomear, primeiro nos deram um nome. Começaram a nomear nossas qualidades, as nossas características. As nossas ações começaram a apontar os nossos comportamentos. Olha como ela ri, olha como ele anda. E a partir de então, nós fomos percebendo que éramos um indivíduo separado. Mas só percebemos isso porque existiu um outro em nossa vida. Então, lá no início de tudo, a gente era o outro. Era uma fusão, eu e outro. E só a partir desse relacionamento com ele, dessa perspectiva dele, é que eu fui me formando enquanto pessoa. E ainda assim, hoje, eu me formo enquanto pessoa, muito também através do espelhamento com o outro. Mas por que então que a gente acaba criando um sistema de vida que parece ser imerso em nós mesmos, autocentrado, muito voltado para a nossa visão de mundo e às vezes considerando a visão de mundo do outro? Às vezes nós estamos gritando, eu quero, eu posso, eu preciso, eu penso assim, eu penso assado, eu sou importante. Mas a gente esquece de tantas outras pessoas, dos outros grãozinhos de areia que existem nesse universo e que nós fazemos parte deste universo cheio de outros. E aí, a gente acaba formando uma bolha em nossas ideias, em nossa perspectiva. Mas essa bolha é uma película fina e frágil. E ela está propensa a se estourar sempre que alguém se aproxima de nós. E esse é outro com uma ideia diferente, com uma visão de mundo diferente, com uma realidade diferente. E como é que a gente reage a essa aproximação, a esse encontro? Será que a gente reage com apego às nossas ideias? Será que a gente reage de forma a competir com o outro, a ter razão? Como é que acontece esse encontro? Muitas vezes nós estamos valorizando aquilo que nós falamos, mas pouco estamos valorizando aquilo que escutamos. E aí, isso gera na nossa convivência, na nossa vida, uma espécie de solidão. Porque se por um lado nós estamos sempre prontos para falar, será que as pessoas estão mesmo escutando? Eu acho que nós estamos começando a virar essa chave. Porque é uma contradição estarmos nos sentindo tão sozinhos nessa vida. Cada vez mais estamos próximos, seja na moradia,
seja nos meios de comunicação. Hoje nós temos cada vez mais formas de comunicar com qualquer pessoa do mundo, a qualquer momento. Mas estamos contraditoriamente sozinhos. Essas tecnologias parecem ser feitas para nos aproximar, parecem estar nos afastando. E o que nos resta é olhar para aquilo que é genuíno, que às vezes nem precisa de tecnologia, que é a nossa conexão humana. E aí, essa história que eu vou contar é uma história sobre empatia. Sobre como eu conheci a empatia. Isso foi há algum tempo, mais especificamente na minha adolescência. Lá na minha adolescência, por volta dos meus 17 anos, eu passava por um período de depressão. E somado a isso, claro, como uma adolescente comum, eu vivia uma vida muito autocentrada, muito imersa na minha perspectiva. Afinal de contas, eu estava em uma fase de identificação, de formação de personalidade. Então, essa fase da minha vida foi repleta de sofrimentos devido aos acontecimentos. Especificamente, nesse dia em que eu conheci essa menina, eu estava sofrendo por alguns comportamentos. E foi então que eu decidi dar uma volta e fui parar em uma praça perto da minha casa. Eu sentei perto de uma árvore e comecei a pensar sobre as coisas que estavam me acontecendo. E isso me gerava muito sofrimento. Foi então que alguma coisa aconteceu que me tirou do meu mundo. Foi uma bola que caiu bem nos meus pés. Eu levei um susto e olhei para a bola um pouco impactada sobre o modo como eu estava imersa nos meus sentimentos e sobre como aquilo me acordou de certa forma. E aí eu olhei para minha frente e vi uma menina. Uma menina que me olhava para a bola e logo eu entendi que ela queria a bola. Então, eu peguei a bola da criança, peguei aquele brinquedo e devolvi para ela. A partir daquele momento em que a gente se comunicou dessa forma, eu comecei a observá-la. Ela saiu correndo e foi brincar com o garoto que estava com ela. Os dois estavam se divertindo muito. Era incrível como eles estavam felizes. Eles riam, gritavam, conversavam, de forma como eu me contagiei com aquela brincadeira. Parecia que eu estava com eles brincando. Mas, na verdade, eu estava de longe observando e eles nem sabiam. Naquele momento, sem eu mesmo me dar conta, eu vivenciei algo que se chama empatia. Foi muito surpreendente para mim sobre o modo como eu saio de uma emoção de sofrimento para uma emoção de pura alegria. E empatia é justamente essa nossa capacidade humana de se contagiar e de estar com emoções de outras pessoas. Ela vem dessa palavra grega, empatheia. E empatheia significa justamente a junção de em, que significa em, e pathos, que significa emoção, sentimento. Então, empatia, nessa primeira versão que nós vamos conhecer, é estar dentro do sentimento alheio. A gente chama essa empatia de empatia neuronal. É uma espécie de empatia contagiosa e automática que acontece quando nos deparamos com emoções e comportamentos dos outros. Essa empatia neuronal ela foi descoberta em 1995 por cientistas da Itália, da Universidade de Parma. Esses cientistas descobriram a empatia neuronal por acaso. Eles estavam investigando algumas atividades motoras e quais as áreas cerebrais eram ativadas. E foi então que um dos cientistas responsáveis por esses experimentos entrou no laboratório e foi comer uma uva passa. E ele viu que as áreas cerebrais do macaco que estavam nesse experimento foram ativadas somente por ver ele comendo a uva passa. E aí, esses cientistas começaram a investigar e descobriram que não precisamos vivenciar as situações
para ativar áreas cerebrais, mas que nós podemos ativá-las, que elas são ativadas, somente quando observamos ou escutamos também. E foi assim que descobriram os neurônios espelhos. Os neurônios espelho foi uma descoberta maravilhosa. E foi daí que surgiu a ideia da empatia, dessa primeira empatia neuronal. Foi a ideia de que, ao escutar, ao ver as pessoas, nós nos contagiamos com as suas emoções. Esses neurônios espelhos também são responsáveis pelas aprendizagens da nossa vida, pelas modelagens que fazemos em nossa observação empírica. É assim que aprendemos diversas coisas, observando e experienciando isso através dos neurônios espelhos. Por exemplo, quando alguém vai aprender a tocar algum instrumento, ajuda muito quando essa pessoa passa 30 minutos antes da aula de música escutando a música. Devido aos neurônios espelhos, o cérebro dessa pessoa ele é ativado de modo a acontecer como se ele estivesse tocando, mas ele estava somente ouvindo. Então, os neurônios espelhos, eles nos ajudam a aprendizados sobre empatia e diversas outras situações da nossa vida. Por isso também que a gente tem como a perspectiva do outro, como o lugar do outro, também como muito importante para o nosso próprio processo de aprendizagem. Por exemplo, nós aprendemos a nos comunicar observando o outro. E aí eu gosto de dizer que, se a gente quer exercitar empatia, se a gente quer ser uma pessoa mais empática, então a gente tem que se perguntar: quais são os tipos de pessoas que eu estou me relacionando? Com quais pessoas eu estou convivendo? Porque quanto mais pessoas empáticas você estiver se relacionando e convivendo e observando essas pessoas se comunicarem, mais fácil será para você praticar a empatia também. É uma espécie de aprendizagem por modelagem. Bom, e então, quando eu descubro essa questão do neurônio espelho, da empatia neuronal, lá na minha adolescência, eu nem sabia dessas nomenclaturas, né? Claro. Mas então, mais tarde na minha vida, eu decidi cursar a faculdade de psicologia. E depois que a faculdade terminou, eu me descobri apaixonada pela psicologia clínica. E quando formada, né, no meu consultório, eu me sentia muito sozinha, sentia falta do apoio que eu tinha na faculdade, com os meus colegas, com os meus professores. Foi então, com conversa junto com minha colega Luciana Morim, a gente decidiu abrir uma associação de psicólogos. Essa associação de psicólogos iria suprir justamente a nossa necessidade de comunicação com outros colegas, de apoio, de estudo compartilhado. Então, decidimos que essa rede de psicólogos seria aberta para a entrada de pessoas que estiverem com a mesma necessidade. Só que quando a gente teve essa ideia e começamos a compartilhar ela com outras pessoas, a gente escutou algumas frases que não nos encorajaram muito. Por exemplo, as pessoas falavam assim: por que você não cria um projeto só para você ver? Olha, cuidado na hora de divulgar a consulta na internet, porque o Conselho de Psicologia, eles têm algumas regulamentações, e a gente não pode ficar divulgando consulta na internet. Havia uma crença naquela época de que o psicólogo não deveria divulgar suas consultas e serviços psicológicos de forma tão explícita. Havia uma crença de que o cliente precisaria procurar por conta própria. Mas pouco se falava sobre a educação psicológica, sobre como nós podemos educar as pessoas de que a saúde emocional era importante. Então, havia uma crença sobre isso e também um medo acerca dos profissionais de psicologia em divulgar os seus atendimentos. Então, outras pessoas falavam com a gente: você vai confiar em pessoas que você nem conhece?
Então, esses profissionais vão chegar até você e vocês vão confiar, né, o projeto de vocês a esses profissionais. Mas você vai encaminhar clientes que você ainda nem tem no seu consultório. Não é melhor você pegar esses clientes para vocês mesmos? Então, a gente escutava muitas frases, muitas palavras de pessoas que estavam preocupadas, obviamente, mas que estavam voltadas a um paradigma do medo. Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas porque estamos voltados para esse paradigma. Paradigma da escassez, da competição, do medo. Quando as melhores coisas acontecem na nossa vida, é quando a gente está voltado para um outro tipo de paradigma, que é o paradigma da confiança. E foi aí que a gente resolveu confiar no nosso instinto, nas nossas experiências, nos nossos aprendizados, e sim criar a rede de psicoterapia. E criamos a rede de psicoterapias, existe em Belo Horizonte. Ainda hoje, eu não faço parte mais, mas essa rede, ela reúne diversos psicólogos em prol desse objetivo. E essas são algumas fotografias de encontros que tivemos, que eram encontros a fim de treinar habilidades terapêuticas com os psicólogos. E dentre essas habilidades terapêuticas estava a empatia. Pois então, através desse paradigma da confiança, nós descobrimos que a empatia, ela é uma habilidade a ser treinada e a ser exercitada. E justamente por confiar nesses psicólogos que estavam conosco, a gente descobriu que todos nós temos algo a compartilhar acerca da habilidade de empatia. Justamente porque ela já nasce com a gente. A gente aprofundou na rede de psicoterapias, com esses encontros, na empatia cognitiva. A empatia cognitiva ela é uma empatia mais racional. Ela é uma escolha consciente, ao lado de que a empatia neuronal é uma escolha, é um mecanismo automático. A empatia cognitiva, ela pode ser desenvolvida, treinada, e o músculo principal é o músculo da escuta. Então, se na empatia neuronal essa musculatura ela é involuntária, quer dizer, nós não escolhemos, o coração está pulsando. Na empatia cognitiva, a gente vivencia esse lugar da musculatura voluntária. Eu posso escolher o modo como eu escuto. Eu posso escolher exercitar a minha atenção, o modo como eu disponibilizo o meu foco de atenção. Ora para mim, ora para o outro, ora para o ambiente externo. Então, com esse treinamento de empatia cognitiva, nós fomos descobrindo que, em primeiro lugar, quanto mais treinamos a empatia cognitiva, com mais qualidade desempenhávamos os nossos atendimentos, porque na faculdade de psicologia, muito estávamos voltados às teorias psicológicas. E, claro, é muito importante. Mas pouco estávamos voltados a treinar a habilidade terapêutica. Então, a empatia é como qualquer outra habilidade. Seja você que aprende música, seja você que pratica um esporte, quanto mais treinamento, mais aptidão a gente tem. E outra coisa que aprendemos e que experienciamos com a nossa própria vida é que essa empatia, e que a empatia de um modo geral, ela faz parte da nossa vida mais do que a gente imagina. E a gente vai descobrir isso através dos nossos estudos e também através da nossa experiência. Lá em 2014, eu fiquei grávida e nasceu meu filho Gustavo. Quando meu filho Gustavo nasceu, eu estava estudando acerca da empatia de uma forma mais experimental na minha vida.
Então, eu fui conhecer a ocitocina de modo mais profundo. A ocitocina é um hormônio que está no corpo da mulher em muita abundância quando ela fica grávida e quando ela ganha neném. Primeiro, na gravidez, a ocitocina faz com que o seio da mulher fique maior e sua barriga também. Na hora do parto, a ocitocina ela ajuda a expulsão do bebê e da placenta. E quando o bebê nasce, é importante que o bebê venha para o peito da mãe para estimular a ocitocina e para o leite ser expelido. O que também é importante nesse espaço, nesse lugar de contato da mãe e do bebê na hora do nascimento, é que haja um vínculo de amor e de confiança entre o bebê e a mãe. E isso também se dá devido à ocitocina. A ocitocina, além de ser esse hormônio que possibilita o nascimento, a geração da vida, é o hormônio que mantém a vida. Por que é o hormônio que mantém a vida entre nós, seres humanos? Porque os seres humanos, eles nascem dependentes de um outro ser humano para sobreviver. E devido à ocitocina, quando nós entramos em uma relação de contato, quando nós entramos em uma relação de cuidado, de carinho, de escuta, de riso, de aproximação emocional, a ocitocina ela é liberada no nosso organismo e nós sentimos uma sensação de bem-estar. Então, a mãe e o bebê, eles vivenciam essa sensação de bem-estar, de confiança, de amor, de proximidade. E isso facilita o seu vínculo. Isso faz com que o seu vínculo seja estreitado, de modo com que a mãe cuide do bebê e de que o bebê confie em sua mãe. Então, devido a isso, esse bebê ele vai sobreviver, porque vai ter uma mãe que sente prazer em cuidar dele, e que sente prazer em ajudá-lo, em fazê-lo atender às suas necessidades humanas, das mais básicas às mais complexas. Então, quando eu descobri na minha vida esse poder da ocitocina e da empatia, eu decidi que eu não queria mais falar somente para psicólogos. Eu queria falar para gente, para pessoas que não estão vestidas dos rótulos da profissão, mas que estão vivendo a empatia, que querem viver a empatia na própria vida. Eu fui descobrir também que a minha comunicação com a minha família não era da forma como eu queria. Eu queria mais proximidade, eu queria mais empatia com a minha família também. Então, quando a gente se veste de um rótulo, por exemplo, de psicólogo, de profissional, esse rótulo às vezes está incluso várias condutas, várias habilidades que você precisa ter. Para o psicólogo, por exemplo, a empatia ela é muito importante. Então, é muito fácil que o profissional da psicologia ele execute ali um trabalho com empatia, porque, afinal de contas, é um elemento importante para o seu papel. Mas quando chega na vida, não tem mais esses papéis necessários. E será que a gente está relacionando com a empatia? Com nossa família, com os nossos amigos? Enfim, em outras situações de trabalho onde a empatia não é tão exigida assim. E foi aí que eu decidi que empatia não era para psicólogo, empatia era para gente. Eu decidi isso para minha vida. E para na minha própria vida, haver mais empatia também. E foi aí que esse lugar da empatia, né, que nós precisamos de empatia. Quando perdemos a empatia, perdemos a nossa humanidade. E foi por isso que eu e uma amiga, nós nos encontramos dia a dia, fizemos diversos encontros, diversas reuniões para conversar sobre como nós poderíamos fazer um projeto que, de fato, um lugar onde, de fato, a gente poderia ajudar as pessoas a desenvolverem empatia. Então, eu e Bruna Perillo,
tivemos esse planejamento e essa criação de um projeto muito importante em nossas vidas, que é a Escola de Empatia. Então, a Escola de Empatia nasce de fruto da nossa própria vida, da nossa própria ânsia e necessidade por empatia. E hoje, a gente já desenvolveu diversos cursos. Esse, por exemplo, é o curso de escutatória, que já está em sua 19ª edição. E já desenvolvemos esse curso em diversas cidades do Brasil. Nós temos muita alegria de construir uma escola que seja uma escola com base no diálogo, com base na conversa e com base nesse aprendizado que ele é mútuo, que ele é compartilhado e feito em comunidade. A palavra escola, ela vem de uma palavra grega que se chama escolho. E é justamente um lugar onde as pessoas escolhiam estar no tempo livre. A escola, nessa terminologia grega, ela significa ócio. Então, é o tempo que as pessoas iam para passar o tempo livre. É o lugar que as pessoas iam para passar o tempo livre. E era um lugar livre também para pensar. Então, a escola, na Grécia Antiga, era um lugar livre de escolha que era feito para pensamento, para reflexões. Como é que estão as nossas escolas hoje? Será que a gente vai para a escola justamente porque nós queremos passar o tempo lá? Será que nós estamos pensando juntos? Então, foram essas perguntas que nós fizemos e que nós descobrimos que nós poderíamos fazer alguma coisa de diferente para transformar esse lugar de escola. E nós conhecemos diversos outros trabalhos, diversos outros profissionais que também fazem coisas nesse sentido. Quanto mais nós estamos imersos em um propósito, em um assunto, em um tema, mais conhecemos pessoas também imersas nisso. Isso é maravilhoso. Porém, a gente conhece pessoas também que estão um pouco desalinhadas com os nossos propósitos. E nessa jornada da Escola de Empatia, nós conhecemos algumas iniciativas, é claro, que estavam imersas na cultura do eu. Para falar de empatia. Isso parece um pouco contraditório para a gente. Bom, quando a gente está imerso na cultura do eu, relacionado à questão da empatia, a gente corre o risco de esperar coisas como demonstrar empatia para conquistar pessoas? Como sua empresa pode gerar empatia e conquistar novos clientes? E aí a gente percebe que muitas vezes nós estamos querendo consertar o nosso chuveiro, mas que o apocalipse, o fogo, está com todos nós. O problema é muito maior do que o nosso próprio chuveiro. E que empatia, então, não é sobre você. Empatia não é sobre o chuveiro que está estragado na sua casa. Empatia é sobre se importar. Sobre se importar de verdade com eu e você. Com você, com o outro. E eu gosto muito dessa frase que fala sobre se importar e sobre como é importante pessoas que se importam. A condição humana tem sido comparada à situação de uma pessoa presa num fundo profundo e seco, num poço profundo e seco. Seus pedidos de socorro parecem levados para longe pelo vento, que sopra lá fora. A esperança se esvai um pouco a cada dia. Quando parece agonizar, uma voz soa do alto do poço. Nós sabemos que você está aí. Estamos chegando com socorro para salvar você. Há uma explosão de alegria no coração da pessoa presa. Graças a Deus, finalmente alguém sabe que eu estou aqui. Então, a empatia faz com que nós sejamos essa pessoa que sabe que o outro está ali. E que sabe que se o outro está ali, é porque eu estou aqui vendo. Então, essa relação entre eu e você. A empatia é esse lugar de ponte, onde a gente constrói.
palavra por palavra, escuta por escuta, essa conexão entre eu e você. Então a gente descobre que uma perspectiva somente, ela fica muito pobre com o que pode ser a nossa perspectiva junta. Se eu tenho uma visão de mundo delimitada em meu próprio espaço e tempo, mas se eu escuto você, essa minha visão de mundo, ela se expande. Somente porque você me contou a sua. E vice-versa. Então, isso faz com que nós criemos pontes de aprendizagem, de transformações, de reparações. Então, falando em pontos, no início da quarentena, eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam me dizendo assim: Camila, eu estou começando a ler o livro do Marshall. Camila, agora eu vou tirar um livro da gaveta, vou ler o livro do Marshall. Ah, sabe esse livro que você fica postando? Eu comprei. Então, várias pessoas estavam dizendo que estavam querendo ler o livro da comunicação não violenta. E aí eu propus em um grupo de WhatsApp que reuniu diversas pessoas que a gente pudesse ler esse livro juntos. Era uma possibilidade que a gente tinha de reparar aquele momento que a gente estava vivendo. E esse momento em que nós estamos vivendo diante de uma pandemia mundial. E foi então que, com esse lugar de reparação, a gente descobriu o que José Saramago estava dizendo. Se você pode viver, olhar, vê. Se você pode viver, repara. Então, como será que nós estamos fazendo reparações nesse mundo, nessa nossa realidade? Será que nós estamos olhando e de fato vendo? E será que nós estamos agindo de modo reparativo? Porque o mundo não precisa somente de sustentabilidade. Essa questão da sustentabilidade, de tornar possível a existência de outros seres de outras gerações, não é somente disso que precisamos mais. Nós precisamos de reparação. Porque somente a sustentabilidade não vai ser possível. A gente precisa reparar os nossos atos, reparar a nossa realidade, reparar esse modo como nós estamos vivendo. E assim surge o Clube da Empatia, que é esse lugar de encontro, de relações, de amizade, feitas para reparar. E nós queremos reparar através do estudo, através da leitura, porque nós acreditamos que a educação e a informação é a chave para a nossa mudança. E essa mudança começa dentro de nós. Essa mudança começa com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos. Mas que sejam comportamentos com base em estudos, com base em informações e em busca de sermos seres humanos melhores. Então, eu te convido para você fazer parte do nosso clube. Nós teremos a segunda temporada de estudo vai ser com 2 livros muito especiais, que é A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, do Marshall Rosenberg, e o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Então, eu te convido para você estar junto com a gente. E eu quero deixar aqui feliz aniversário para esse lugar que eu amo, que é a Escola de Empatia. As minhas amigas, as minhas colegas da escola, a minha gratidão, meu muito obrigada por toda a parceria, por toda a paciência, por este lugar de compreensão que nós criamos. Corine, Bruna, Cris, David, meu imenso abraço a vocês. E meu obrigada por vocês fazerem este lugar possível. Porque tudo isso só é possível porque nós estamos juntos e juntos. Um grande abraço para vocês.